Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Romanos 6:6. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Gálatas 5:24. Como diferenciar a carne ou demônios? O efeito do pecado é universal e total, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme diz em Romanos 3:23. E o velho homem descreve a natureza rebelde que cada um de nós herdou do nosso primeiro pai, Adão. Cada descendente de Adão possui uma natureza rebelde. Então o termo carne, ele se refere à natureza corrupta, que faz parte da herança que cada um de nós recebeu à nascença. O adjetivo carnal é utilizado nas traduções para descrever essa natureza corrupta. Por razões práticas, essas duas expressões, o velho homem e a carne, podem ser usadas alternadamente, porque ambas descrevem a nossa natureza corrupta, caída e pecaminosa. Agora, como diferenciar se o que está acontecendo na nossa vida tem origem por conta do pecado ou por espíritos malignos, por demônios? Embora o problema do pecado seja universal, o dos demônios não é. Muitos dos membros da nossa raça humana caída têm sido sujeitos ao poder dos demônios. E há uma ligação estreita entre o pecado e os demônios. Se a humanidade nunca tivesse pecado, nós nunca teríamos ficado vulneráveis aos demônios. Então, cada vez que nós praticarmos o pecado, nós vamos abrir as portas para os demônios agirem na nossa vida de diferentes maneiras, com enfermidades físicas, espirituais, com opressões, possessão e endemoniamento. E Jesus, quando ele exerceu o ministério aqui durante os 3 anos, juntamente com os apóstolos, a missão deles aqui na terra era de libertar, pregar, restaurar a vista e anunciar o evangelho, conforme está em Isaías 61, 1 e 2. Ele disse assim: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. E em Lucas 4, 18 e 19 diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então veja bem, a pergunta é: Jesus veio ao mundo para quê? Para destruir as obras do diabo, conforme está em 1 João 3,8, para trazer os homens das trevas para a sua maravilhosa luz, conforme diz em 1 Pedro 2,9. Então, veja que haverá sempre um confronto direto com o inimigo, o Satanás. E assim também foi com os apóstolos, o ministério dos apóstolos juntamente com ele. Assim foi também o ministério da igreja primitiva. A igreja primitiva também fazia esse mesmo trabalho. E assim deve ser o ministério da igreja nesses dias, da igreja de Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que Jesus não mudou, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para todo sempre. Em Mateus 12, 28, diz assim: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então o seu ministério era evangelizar, que implica em troca de governo, que é para anunciar a chegada do reino de Deus, e a missão apostólica é uma missão de embaixada, visa estabelecer interesses do reino representado, porque há uma briga entre 2 reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. E essa missão, segundo Lucas e Isaías, abrange libertar, pregar, restaurar a vista, anunciar.
Então é curar quebrantados, pregar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, libertar oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável do Senhor seria o ano do jubileu, ou o ano do perdão. Então, de uma forma ampla, seria curar, livrar dos pecados, restaurar, libertar o quebrantado, esmagado, pisado. Na parte das curas, seria doenças e enfermidades do corpo, da alma e do espírito, que envolve livrar dos demônios, livrar dos pecados e fazer a restauração. E as enfermidades, elas podem provir de atividades malignas, como está em Mateus 10:1, quando Jesus, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Também está em Lucas 8:2, diz que e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Veja bem, a Maria Madalena, depois que Jesus expulsou os espíritos malignos dela, ela foi curada. Assim também isso aí aconteceu comigo. Eu estava com várias enfermidades e nenhuma das enfermidades eram físicas, mas eram enfermidades causadas pelos espíritos malignos. Essas enfermidades podem ter origens, por exemplo, de pecados não confessados, conforme Salmo 32, 3 e 4, onde Davi disse assim: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ele escreveu esse salmo depois que ele cometeu o pecado de adultério e mandou matar o marido de Batseba para ficar com ela. Então ele passou um período que ele não confessou esse pecado. Então ele, enquanto calou-se desse pecado perante Deus, enquanto não confessou esse pecado, ele disse que os ossos deles envelheciam. Isso quer dizer que há muitas pessoas doentes, enfermas, porque não confessam seus pecados perante Deus. E há mesmo muitas pessoas acamadas com câncer, que quando elas confessam o pecado, elas são até curadas. O próprio irmão Derek Prince, ele dá um testemunho que ele trabalhou muitos anos, quase 60 anos, com libertação e cura, de muitas pessoas enfermas em hospitais que estavam lá padecendo na mão do maligno por falta de confessar os pecados. Assim também é, por exemplo, a falta de perdão, e na nossa vida isso também acontece. Uma outra enfermidade também é, por exemplo, feridas na alma, conforme Salmo 147, que o Senhor sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Muitas dessas feridas são feridas na alma e causam várias enfermidades psicossomáticas, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e tantas outras aí que os médicos hoje em dia não sabem nem mesmo mais diagnosticar, e que são causados muitas vezes por problemas como raízes de amargura. A pessoa guarda ali mágoas, não consegue perdoar. Veja o que diz em Hebreus 12:15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Geralmente essas pessoas que guardam rancor, essas raízes de amargura, elas não só ficam doentes, elas também adoecem aquelas demais pessoas que estão ali ao redor. Fica uma casa totalmente doente. E há uma enfermeira que escreveu um livro que ela perguntava para as pessoas ali que estavam no final da vida do que elas se arrependiam, que elas estavam ali já no final da vida, não tinha pessoas lá visitando. E a maioria dos relatos era de que eles gostariam de perdoar. Eles gostariam de ter perdoado mais, não conseguiram. E quem faz com que a gente não consiga perdoar é o próprio diabo, porque ele sabe que você vai estar ali presa num laço ali, e que se você guardar aquela situação, aquela humilhação, você vai estar ali criando uma raiz de amargura e você vai abrir a porta para um demônio ali
se alimentar daquela raiz de amargura. Então, o ministério de Jesus também era de curar doenças, porque a Bíblia diz que se tem alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja. Antes de nós procurarmos um médico, nós que somos crentes, que temos a fé em Jesus Cristo, nós devemos primeiramente expulsar demônios ali de enfermidade. Eu já fiz isso várias vezes na minha vida, quando eu estava sentindo dor de cabeça ou uma dor na barriga que aparece assim do nada. Expulsei em nome do Senhor Jesus e assim, é muito claro, você fica boa imediatamente. Muitas vezes você está sofrendo um ataque demoníaco e acha que você está doente. Na verdade, você está sendo atacada, porque nós vivemos em uma guerra, quer você acredite, quer não. Então, é para isso que é a igreja do Senhor Jesus. Era assim o ministério dele, era assim o ministério dos apóstolos. E uma outra também, enfermidade também, é a tortura, tormentos físicos, mentais ou espirituais, conforme diz em Lucas 6,18. Veja o que diz em Lucas, que Jesus curava as pessoas que o ouviam e os atormentados por espíritos imundos. Ou seja, às vezes você está passando aí por um tormento, sem dormir, estressado, oprimido, sentindo várias coisas no corpo sem explicação. Você está sendo atormentado por espíritos imundos. Jesus também libertava, por exemplo, pessoas que estavam ali em prisão, como aquela filha de Abraão, a qual ele expulsou o espírito maligno, depois que os fariseus reclamaram que ele estava fazendo curas no dia de sábado. Isso está em Lucas 13, 10 a 17. Diz assim no versículo 16: E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Veja bem, essa filha de Abraão devia ser da descendência de Abraão. Ela estava numa prisão. Dizem que ela era corcunda. Veja bem. E a prisão, ela pode ser uma prisão física, a pessoa está corcunda, ou mesmo não conseguir andar, ou mesmo não conseguir falar, ou mesmo viver em estado vegetativo. Ou pode ser também até uma prisão mesmo espiritual, como a pessoa ela está num cativeiro ali, ela vive em outro mundo, ela não sabe mais o que faz aqui nessa vida. Há muitas pessoas assim que estão presas em cativeiros espirituais. E então, Jesus e os seus discípulos, ele libertava essas pessoas. Esse é o trabalho da igreja de hoje. Então, nesse ministério de libertação e cura, é necessária a atuação do espírito profético para discernir as diferentes atuações, porque a palavra de Deus diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Isso está em Provérbios 29, 18. E então, quais são as causas que permitem a ação direta desses demônios? Por exemplo, envolvimento com feitiçarias, ocultismo, aí é todo tipo de ocultismo. Tudo que não for pertencer a Deus e a sua palavra é ocultismo. Signo, horóscopo, yoga, mapa astral, iridologia, correntes de frequência. Aí é um mundo assim que Satanás ele é estrategista e você nem imagina que uma coisa ali é o ocultismo, mas é muito sutil esse mundo do ocultismo, mas muito sutil mesmo. Por exemplo, algo que está crescendo muito aí, que as pessoas estão consultando, é constelação familiar. Não sei se você já ouviu falar. Uma outra causa, por exemplo, laços que ainda não foram quebrados, como laços de fornicação. Você se envolve com uma pessoa, fica um tempo com ela, termina, depois se envolve com outra e você vai só formando laços. Então, esses laços ali, o que aquela pessoa tinha de ruim ali, os demônios que ela tinha de ruim ali, todos passaram ali para a sua vida. E muitas vezes você termina um relacionamento, ou mesmo durante o relacionamento, sua vida começa a andar para trás, depois que você começou a se envolver com aquela pessoa, você começou a ficar doente,
sua vida financeira começou a decair, tua saúde, teu ambiente familiar com teus filhos. E isso aconteceu comigo, eu vi na minha vida, por causa desses laços que Satanás coloca para que a gente caia neles. Uma outra situação, uma outra causa é pecados não confessados, como já foi falado aqui. E uma outra situação também é herança espiritual familiar. É herança familiar, por exemplo, de derramamento de sangue, de aborto, de escravidão, de tomar terras, igual tem lá no Nordeste, eles mandam matar as pessoas para tomar a terra deles. Daquelas histórias de Lampião, Maria Bonita, que a família se orgulha em ter matadores. Hoje em dia ainda existem as milícias aqui no Rio de Janeiro que eles matam, né? E ninguém tem direito a tirar a vida de ninguém. Então, essa herança familiar, ela vira como se fosse uma herança que você deixa para uma pessoa, uma herança em dinheiros ou uma herança em bens. Essa herança espiritual, ela passa para a terceira e quarta geração, como diz na palavra de Deus. E a herança espiritual, você tem que renunciar a essa herança. É como uma herança que você herdou e você não quer. Para você dizer que não quer e não aceitar aquela herança, você tem que ir na justiça perante o juiz e dizer que você abre mão daquela herança. Então a herança espiritual, ela também é assim. Para aquela herança do mal não vir para a sua vida e destruir a tua vida e te causar muitos danos, você precisa abrir mão daquela herança espiritual. E como? Muitas vezes você precisa pedir perdão, muitas vezes não, na maioria dos casos, todos os casos, você precisa pedir perdão a Deus pelos aqueles pecados geracionais. Você precisa jejumar e buscar em Deus para o Espírito Santo te revelar que pecados são esses, se você não souber, não conseguir identificar, se você não conhecer os seus pais. Isso pode vir dos seus avós. Muitas vezes você precisa ir lá, remir, pedir perdão para as famílias, e você precisa fazer batalha espiritual para expulsar aqueles espíritos malignos que vieram ali para a sua vida por causa dessas heranças familiares. Então, a parte do ministério também de Jesus, dos seus apóstolos, que é também o da igreja, também era de restaurar os corações quebrantados. A restauração do homem implica em santidade completa, e a santidade do corpo, da alma e espírito, porque nós somos um ser trino, corpo, alma e espírito. Como disse Paulo em 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que uma alma doente vai refletir num corpo doente. Um espírito doente vai refletir fisicamente também. Por isso que nós precisamos restaurar corpo, alma e espírito. E como pode acontecer essa restauração? Essa restauração é chamada uma cura interior. É mesmo uma libertação profunda, né? E os passos seriam quebrantamento, se arrepender dos pecados, dar liberdade a Jesus para curar através do Espírito Santo. E esse processo de restauração, de transformação, de libertação, ele é um processo, não é do dia para a noite. E o princípio fundamental é quebrantamento, ou seja, se arrepender dos pecados, pedir perdão a Deus, pedir e receber perdão, liberar perdão e buscar em Jesus, clamar a Jesus, o sangue de Jesus, expulsar os demônios e lutar pela vida em abundância, como o próprio Jesus falou. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, como disse em João 10:10. E como se dá esse processo de cura, corpo, alma e espírito? Como eu disse, é um processo. Eu posso contar a minha experiência, porque Paulo disse que a renovação da mente, ela só vem com a palavra, e verdadeiramente é somente a palavra. A palavra de Deus,
depois que a gente se converte, se arrepende dos pecados, entrega a vida para Jesus, fecha as portas para o pecado, ela vai nos limpando, ela vai nos transformando, ela vai nos vivificando, ela vai renovando a nossa mente, ela vai transformando o nosso coração. A palavra de Deus para mim, ela foi como um espelho. Na verdade, ela é um espelho. Conforme você vai se alimentando da palavra de Deus, você vai se vendo ali naquelas questões que você precisa melhorar. Por exemplo, esses dias eu consegui ver meu lado de mãe com a minha filha. Meu lado de mãe não estava de acordo com a palavra de Deus. Paulo diz para os pais não irritarem os seus filhos. E eu estava fazendo isso com a minha filha, porque eu estava o tempo inteiro colocando louvor aqui, para que ela se convertesse e escutasse os louvores. Mas não é assim, não é pela força. Quem nos convence da justiça, do juízo e do pecado é Deus. Nós não podemos, depois que a gente se converte, ficar forçando os nossos filhos, não. Eu também ficava o tempo inteiro falando da Bíblia para ela. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, como eu estou me alimentando muito da palavra, e eu vi que a palavra ela me transformou, e está me transformando ainda, porque é um processo, eu comecei a falar o tempo inteiro coisas da Bíblia para ela. E eu estava irritando ela. Então eu tive um sonho com ela, onde ela estava chorando muito e dizendo, por que a minha mãe não é normal? Por que a minha mãe não é normal? E ela estava assim chorando muito. E eu pensei, meu Deus, mas que sonho é esse? Eu pedi para Deus, será que, Senhor, esse sonho é teu? Esse sonho é de Deus? Porque eu ainda não sei discernir se o sonho vem de Deus ou do maligno. Então eu creio que o sonho era de Deus. Uma outra coisa que eu também não conseguia falar com a minha filha, abraçá-la, porque eu herdei um espírito de rejeição que veio por parte da minha mãe e do meu pai. Esse espírito de rejeição é um dos piores que existem. Ele faz com que você seja uma pessoa fria. Você não sabe abraçar, você não sabe beijar, você não sabe dizer eu te amo, você não sabe demonstrar amor nenhum. Você não sabe demonstrar, você não sabe receber. E esse espírito de rejeição faz com que muitas vezes você vá para o vício. 90% aí das pessoas que estão aí no vício, elas têm um espírito de rejeição ali, porque elas foram rejeitadas pelos pais. E aquele espírito de rejeição, ele age na nossa mente. Então eu percebi que eu ainda não conseguia abraçar minha filha. E então a gente viu um filme aqui, depois do filme eu falei para ela, deixa eu te dar um abraço. Irmão, fui dar um abraço na minha filha. Eu não sabia abraçar e ela também não sabia receber o abraço. Minha filha tem 21 anos, eu tenho 50 e eu não sabia abraçar a minha própria filha. Quer dizer, eu sabia, só que o espírito maligno da rejeição não me deixava eu fazer. E eu sempre falava, eu não consigo. Por quê? É uma fortaleza da mente. Na verdade, a nossa maior batalha é contra as fortalezas da nossa mente. Você sempre vai dizer assim, mas eu não consigo porque meu pai era assim, minha mãe era assim, minha avó era assim. Você está aí, você está batendo na sua mulher, você odeia bater na sua mulher. Seu pai fazia isso. Você está sendo dominado por um espírito maligno, mesmo que regia a vida do seu pai. Ele passa, como diz a palavra de Deus, que ele visita as iniquidades dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, uma fortaleza da mente é um modus operandi na qual você não consegue dominar. Quando você percebe, você já está fazendo aquilo que você mais odeia. Veja bem, eu consegui abraçar minha filha, graças a Deus. Ela agora, essa semana, ela me abraçou assim, um abraço normal mesmo, de mãe e filha. E agora eu vou passar a falar para ela todo dia, eu te amo. Porque se a gente não der para os nossos filhos aquilo que a palavra de Deus manda a gente dar, que é amor, sabe onde eles vão procurar? Na rua. Seu filho vai procurar num homem aquilo que ele não teve no pai. Sua filha vai procurar numa mulher aquilo que ela não teve da mãe. E quem faz isso? Demônios. Mandado por quem? Por Satanás, porque ele é o cabeça desses demônios todos. Então, assim, a transformação da nossa mente é somente com a palavra. Irmão, não existe tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico. O remédio mais eficaz que existe no mundo, na face da terra, se chama a Bíblia, as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. Eu pude ver isso na minha vida
E não só na minha vida. Eu estou dando o meu exemplo porque é muito real para mim. Mas na vida de muitas outras pessoas. Por que você acha que é um bandido que matava, que estuprava, ele não faz mais aquilo? Por causa que a mente dele foi transformada pela palavra de Deus. E veja como é que os demônios, eles influenciam sobre nós. Eles influenciam de 3 maneiras: através da tentação, da provação e do controle. A tentação, ela é diferente de pecar. Nós podemos ser tentados e não pecar, como no caso de Davi. Davi foi tentado lá pela visão da mulher pelada, que Satanás botou aquela isca para ele cair. Ele mandou buscar a mulher e a possuiu. Ele foi tentado e caiu. Ou uma provação, quando o diabo pode agir contra nós por uma permissão especial de Deus, para nos provar, como foi com Jó. Ou através do controle, quando nós realmente aí já caímos no pecado. Quando a gente já caiu no pecado, é porque ele nos dominou. Veja que a palavra de Deus diz que o diabo anda rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Sabe o que é o rugido do leão? Quando ele dá aquele rugido, ele espera que aquele rebanho ali se disperse. Você pode ver que algum bichinho ali, um veado, ou até mesmo uma ovelha, ela vai conseguir ir para um lado e o rebanho vai para outro. Justamente aquela ovelha que está ali perdida ou separada do rebanho, ele vai lá em cima daquela ovelha e nhaque, abocanha aquela ovelha. Assim é o maligno, irmão. Ele anda rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Contra quem é a nossa luta? Você conhece o seu inimigo? Como conhecer o inimigo? Vejamos o que a palavra de Deus diz. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. No Novo Testamento, Jesus e os seus apóstolos, eles não lutavam contra demônios. Pelo contrário, eles confrontavam os demônios. E aonde eles chegavam, esses demônios se sentiam encurralados, porque aonde a luz chega, as trevas também se levantam. Então, eles confrontavam esses demônios, eles expulsavam demônios, e através dessa expulsão de demônios, muitas pessoas ficavam curadas. E hoje, muitas pessoas estão doentes, aprisionadas, cativas, oprimidas por demônios. E a palavra de Deus diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Isso está em Oséias 4:6. A palavra de Deus também diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Isso está em 2 Crônicas 7:14. A palavra de Deus também diz que o povo está sendo destruído pelo inimigo como quem come pão. E mesmo assim eles não invocam o nome do Senhor. A Bíblia diz assim: será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não invocam o Senhor. Lá estão eles, tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Salmos 14, 4-6. Então, é a situação de muitas pessoas hoje. Elas estão sendo destruídas pelo inimigo como quem se come pão. E elas não têm aonde buscar ajuda. Elas não têm aonde bater a porta e buscar ajuda. Elas estão cegas, oprimidas, elas estão surdas. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dessas pessoas. E elas acham que não tem mais saída.
elas chegam a ficar no fundo do poço. Há muitas pessoas hoje se matando, suicidando. O Brasil tem um alto índice de suicídio, de depressivos, de pessoas oprimidas, com problemas mentais, com síndrome do pânico, com ansiedade, com depressão, vários outros nomes que os médicos não sabem o que é, dão nomes diferentes. As pessoas estão doentes, cativas, oprimidas por Satanás, sendo devoradas como quem se come pão e não buscam no Senhor. Veja bem o que a Bíblia diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Isso está em 2 Crônicas 7:4. Assim, Jesus fez comigo. Ele curou a minha terra. Eu estava enferma, cheia de doenças, oprimidas por Satanás, e eu não tinha doença física nenhuma. Minhas doenças eram todas doenças espirituais, por causa das portas abertas pelos meus pecados. E muitas vezes, não necessariamente somente pelas portas abertas pelos meus pecados, mas pelos pecados também dos seus antepassados. Porque Deus, ele visita as iniquidades dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Veja o que diz a Bíblia. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Ou seja, você pode estar aí padecendo, irmão, por causa de uma doença, uma enfermidade, e é um pecado aí geracional, aí que veio aí do teu trisavós, né? Porque os níveis dos antepassados, pais, 2ª geração, avós, a 4ª geração, bisavós, 8ª, trisavós, 16. Ou seja, teus trisavós podem ter cometido um pecado aí e você está pagando por causa desse pecado. E que tipo de pecado, por exemplo, seriam esses? Por exemplo, um passado familiar no oculto, ou religiões falsas, derramamento de sangue, abortos, escravidão, influências negativas aí no pré-natal aí por parte da sua mãe. Às vezes a criança é rejeitada na barriga, ela já nasce ali com o espírito de rejeição também. Eu vi isso muito na minha família. As pressões na infância, como também humilhação, trabalho infantil, choque emocional ou constante pressão emocional na infância também. Atos ou hábitos pecaminosos, por exemplo, um passado de onde sua avó ou sua bisavó se prostituíam. Você vê ali aquele pecado se repetindo. A avó era prostituta, a filha também as netas também são, as bisnetas também são. Você vê os pecados se repetindo. Por exemplo, uma pessoa na sua família, sua mãe furtava, ela herdou um espírito maligno ali por parte dos avós, dos seus avós. Você também furta, seus filhos também estão furtando. Então esses espíritos, eles são espíritos malignos que eles vão passando de geração para geração. E você fala assim, mas não é possível, tudo se repete. Minha mãe fazia isso, eu também faço. Meu pai fazia isso, eu também faço. Seus filhos começam a fazer a mesma coisa, porque os espíritos malignos, eles vão passando de geração em geração. E as pessoas não acreditam. Uma outra situação também é a imposição de mãos. Muitas pessoas vão buscar a imposição de mãos em mãos que você não sabe qual é verdadeiramente que espírito ali rege aquela pessoa. Se é um espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, você vai ser abençoada pelaquela imposição de mãos. Mas se a pessoa tiver espíritos malignos ali nela, ela vai passar para você ali através das mãos dela. Palavras vãs também, palavras malditas, palavras de maldição, principalmente da boca das autoridades espirituais na nossa vida, que são nossos pais e os pastores. Na minha casa eu vi isso, eu vi muitas das palavras
de maldição que a minha mãe jogou contra nós se cumprindo. A Bíblia diz que a maldição sem causa não se cumpre, mas quando nós abrimos a porta e damos a causa, essa maldição ela se cumpre. E como os nossos pais, eles são autoridades espirituais sobre as nossas vidas, e os pastores também, isso acontece. O irmão Derek Prince, ele diz no livro lá, Expulsaram Demônios, que um pastor, um grande homem de Deus, a pessoa congregava na igreja dele, e a pessoa falou para ele: pastor, eu vou sair da sua igreja. E esse pastor virou para ele e falou assim, que nada ia dar certo na vida dele, que ele ia ficar na miséria. E assim aconteceu. Esse homem, depois disso, não parou mais em igreja nenhuma, nada prosperava, nada dava certo, por causa das palavras daquele pastor, daquele líder. E assim são as palavras que nossos pais falam, são profecias. Na verdade, o pai, principalmente, ele é um profeta dentro da sua casa. A mãe também, ela também é uma profeta dentro da sua casa. Então, aquilo que sair de bom da boca de uma pessoa, principalmente de um pai e de uma mãe, vai abençoar ou amaldiçoar, né? Como Salomão disse mesmo, morte e vida estão no poder da língua. Aqueles que a dominam comem do seu fruto. Provérbios 18, 21. Então, eu também vi muito isso acontecer na minha casa, não só na minha vida, na vida dos meus irmãos. E nós precisamos vigiar aquilo que sai da nossa boca. Nós precisamos controlar aquilo que sai da nossa língua. Veja que Tiago diz na epístola dele que a língua é uma peçonha, que a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. Veja bem, isso está em Tiago 3, 6 a 10. Nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Veja bem, cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Veja bem, de uma mesma boca procede bênção e maldição. A palavra de Deus diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Então, da nossa boca, só o que tem que sair são bênçãos para abençoar não somente a nossa vida, mas a vida de toda e qualquer pessoa, porque todo ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. E uma vez, irmãos, que nós abrimos a nossa boca para amaldiçoar quem quer que seja, pode ser até mesmo nosso inimigo, essa maldição ela vai recair, ela vai voltar contra a nossa própria vida e a nossa descendência. A Bíblia diz assim: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Isso está em Tiago 3, 11 a 12. Portanto, amados irmãos, temos que vigiar a nossa língua. Nós só podemos falar aquilo que o Espírito Santo nos manda falar. Nós temos que aprender com Jesus. A Bíblia diz que ele só fazia o que o Pai mandava. Ele só fazia o que escutava Deus mandar ele fazer. Ele só falava o que escutava Deus mandar ele falar. Então, hoje temos o Espírito Santo de Deus que nos ensina. Ele é o nosso supremo pastor, o nosso grande mestre. Nós precisamos dar ouvidos ao que o Espírito Santo de Deus fala conosco, porque muitas vezes a gente está tão ocupado escutando coisas, escutando pregação. Eu mesmo faço isso. Fico com a minha mente o tempo inteiro ligada, aprendendo coisas, até mesmo lendo a Bíblia. Mas tem hora, irmãos, que a gente precisa parar
a gente precisa parar, respirar e escutar a voz de Deus. Como Deus pode falar com a gente? Deus fala com a gente de várias maneiras, irmão. Deus fala com a gente através do nosso coração, quando Ele planta uma semente lá para a gente fazer o bem para uma pessoa, ajudar uma pessoa, visitar um asilo, visitar os órfãos, as viúvas, os oprimidos, ir fazer um trabalho missionário num presídio, ajudar na igreja. Deus fala conosco através dos sonhos e nós precisamos interpretar esses sonhos de acordo com o que diz a palavra. Deus pode falar conosco através da nossa própria mente. Ele vai plantar uma voz assim na nossa mente e você precisa ter o discernimento espiritual para você saber de quem é aquela voz, né? Você vai se perguntar, isso é bom? O que diz a palavra sobre isso? Para você não se deixar enganar. Porque o maligno, ele também usa a nossa mente, né? Na verdade, a nossa maior batalha é contra as fortalezas da mente. Veja na minha situação, eu me converti já tem 1 ano e meio. Eu já me libertei de muita coisa, mas eu ainda estou em processo de libertação. E assim irmão, você vai, à medida que você for lendo a palavra, você vai se vendo ali, a Bíblia é como um espelho. Mas há certas influências na nossa mente, que são as fortalezas da mente, que Satanás ele trabalha ali. Há algumas regências de alguns espíritos malignos que ela trabalha ali na nossa mente como fortalezas da mente. São modus operandi que você não percebe. Por exemplo, essa semana eu venci uma fortaleza da mente na qual eu dizia que eu não conseguia abraçar a minha filha. Eu tentava, irmãos, eu juro para vocês. Eu tentava, mas eu não conseguia abraçar minha filha. Isso aí era um espírito de rejeição que passou para toda a minha família, de 12 irmãos, todos têm esse espírito. Não consegue abraçar, não consegue demonstrar amor, não consegue se deixar abraçar, não consegue ter uma frieza que você diz assim, de onde vem essa frieza? E meu pai, ele não conheceu o pai dele. Minha mãe também foi muito massacrada pelo pai e casou-se com meu pai para fugir do pai dela, que era um carrasco. Casaram-se bem jovens. Eles não se amavam, não tinha amor naquela casa. E esses filhos todos, que ela teve 12 filhos, nenhum desses filhos foram filhos benquistos. Ela não quis nenhum daqueles filhos, porque ela não amava meu pai. Ela casou por causa de uma situação, para fugir de um pai que batia nas filhas e era bravo. E nós já fomos rejeitados na barriga. Então, alguns nasceram com essa condição também. Todos nasceram uns piores do que outros. Tem irmãos meus que não falam com os próprios filhos. Tem irmãos meus que só viram os filhos quando eram pequenos. Tem irmãos meus que abandonaram os filhos, não procuram os filhos para nada, nem lembram que os filhos existem. Pois bem, vou deixar um ensino aqui muito poderoso sobre os vários tipos de espíritos malignos que existem na Bíblia. Porque você pode muito bem estar padecendo aí nas mãos do maligno com enfermidades físicas, mentais, e não é uma enfermidade física, irmão. É causado por um demônio. Então vou deixar aqui os vários tipos de demônios que a Bíblia ensina no Antigo Testamento. Um espírito de ciúmes. Isso está em Números 5, 14 a 30. E o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado. Então aquele homem trará sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de alimentos por ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. Era uma oferta que se trazia para remir aquele pecado de ciúmes praticado ali pelo homem ou pela mulher. Então veja, como a palavra de Deus diz, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra os principados e as potestades. As pessoas, elas agem influenciadas por causa daquele espírito maligno que tem a regência ali sobre a vida dela.
Muitas vezes o marido ele não pode sequer olhar para o lado, que a mulher dá um ataque de ciúme, começa a brigar. Muitos casamentos se desfazem por causa desse espírito maligno dos ciúmes. E como é que se combate? Com a sabedoria da palavra. Tem que expulsar em nome do Senhor Jesus e clamar a Deus por libertação, que é como a própria palavra diz. Ah, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, eu vou escutar e vou sarar a terra deles. Então, esses espíritos, eles precisam ser expulsos em nome do Senhor Jesus. E a pessoa, ela precisa se arrepender, reconhecer aquele pecado, se arrepender perante Deus e pedir perdão. E Ele perdoa. Um espírito mau, um espírito de maldade. Isso está em Juízes 9, 23, diz que Deus enviou um mau espírito entre Abimeleque e os homens de Siquém. E os homens de Siquém se rebelaram contra Abimeleque. Esse versículo ele mostra um momento dramático da história de Israel, em que Deus enviou um mau espírito. O próprio Deus enviou aquele mau espírito para criar caos e destruição entre Abimeleque e os habitantes de Siquém. Abimeleque, ele era o filho de Gideon, que liderou a luta dos israelitas contra os midianitas. Depois de derrotar os midianitas, os israelitas começaram a adorar os balaíns e os asserins, que eram ídolos pagãos. Então Abimeleque decidiu se tornar líder de Israel e foi a Siquém para se proclamar rei. Os habitantes de Siquém, no entanto, não aceitaram essa decisão e se recusaram a seguir Abimeleque como seu líder. Para conquistar sua autoridade, Abimeleque recorreu à violência, matando os 900 homens de Siquém. Mas veja bem, perceba uma coisa: todo espírito maligno sobre a nossa vida, eles só atuam com a permissão de Deus. Porque Satanás, ele não opera ao seu bem prazer, não. Satanás, na vida de Jó, ele só tocou na vida de Jó, dos filhos de Jó, tirando os bens de Jó, os filhos de Jó, colocando enfermidades em Jó, porque Deus permitiu. Assim é na nossa vida. Satanás, ele só toca num fio de cabelo nosso, se Deus permitir. E se nós abrirmos a porta para ele através dos nossos pecados. Não foi o caso de Jó, porque Jó era um servo de Deus. Jó não praticava pecado contra Deus. Jó era um homem santo, embora de natureza pecaminosa. Jó era obediente a Deus. Jó era um crente de Deus. Então, Satanás tocou na vida de Jó com a permissão de Deus para Jó passar pelaquela prova. Quando nós estamos em Cristo, os cristãos, nós enfrentaremos provas. E para quê? Para quê? Por quê? Por que Deus nos faz passar por provas? Porque Ele quer nos testar. Ele quer nos refinar como numa fornalha de barro. Como aquele ouro é refinado numa fornalha de barro. Para que nós tenhamos mais fé, mais perseverança, né? Mais força, mais coragem. Então Deus nos prova. Já quando a gente está no mundo, no caso quando eu estava no mundo, Ele me colocou as flechas. Ele me mandou as flechas das enfermidades. Então Ele permitiu que Satanás tocasse na minha vida. Eu estava com várias enfermidades que não eram enfermidades físicas, eram enfermidades espirituais, mesmo todas as doenças. Tanto que eu fiquei boa depois que realmente eu larguei o pecado, me arrependi, comecei a me alimentar da palavra. Todas as enfermidades se foram. Eu estava oprimida, sem dormir, com depressão. Meu cabelo já estava quase careca. Satanás, ele queria me deixar careca. Eu estava com uma enfermidade urinária, que eu não conseguia segurar a minha bexiga. Eu estava com uma enfermidade no pescoço, muito séria, que eu cheguei a fazer uma ressonância. O médico disse que eu ia ter que operar. Eu estava estourando furúnculos pelas partes todas do meu corpo. Eu estava com enfermidade mental, porque eu já não conseguia mais dormir, nem comer. Eu estava afastada do trabalho, com atestado psiquiátrico. Eu não conseguia mais fechar uma planilha. Eu não conseguia mais raciocinar. Assim estava a minha vida. Satanás, ele queria me levar, né? Se eu tivesse partido, eu ia estar agora queimando no lago de fogo de enxofre. Então Deus, ele permite que essas flechas cheguem, porque muitas vezes ele quer salvar alguém. Ele quer salvar uma pessoa. Ele só quer que a gente se arrependa. Foi o meu caso. Eu me arrependi verdadeiramente, fechei as portas, larguei o pecado e
agora vivo uma vida de comunhão com Deus. Leitura da Bíblia, louvor, adoração. Me afastei do mundo, me afastei dos ímpios. É o caminho estreito, irmão, é o caminho estreito. O caminho estreito. Não existem duas portas. Não existe um caminho largo e um estreito para chegar até Deus. É somente o caminho estreito. Pois bem, agora que eu estou nesse caminho estreito, e foi como eu falei para o meu ex-namorado quando eu terminei com ele, eu falei, era um relacionamento de quase 4 anos. Eu o amava, mas eu cheguei para ele e falei, eu sei que não foi eu, foi Deus que fez que eu fizesse isso. Existem 2 caminhos, um largo e um estreito. A partir de hoje, eu vou por esse caminho estreito. E você? Ele pensou 5 minutos, virou as costas e foi embora. E ele era conhecedor da palavra, porque o pai dele era pastor. Mas eu não, eu desde pequena, que eu fui ensinada a furtar, que vivia no pecado. Os 10 mandamentos da lei de Deus na minha casa nunca existiram. Então, é isso. Ele manda as flechas, ele permite que Satanás toque na nossa carne para salvar a nossa alma. Então, continuando, o outro tipo de espírito do Antigo Testamento é o espírito de mentira, engano, é um espírito mentiroso. Isso está em 1 Reis 22, 19 a 23. É um espírito mentiroso que Deus permitiu que fosse enviado para os profetas do rei Acabe para poder enganá-lo. O versículo diz assim: Micaías prosseguiu: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: Quem enganará a Acabe, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia dessa maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com quê? Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Saí e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas. E o Senhor falou o que é mal contra ti. Então veja bem, o rei Acabe, ele queria ser guiado pelos falsos profetas. E então Deus permitiu que ele fosse guiado por esses falsos profetas, esses mentirosos. E então ele colheu os frutos daquilo que ele plantou. Ele caiu, ele foi derrotado e Deus permitiu que aquele espírito ali, o enganasse. E então assim hoje está a igreja do Senhor, com esses falsos profetas, com esses espíritos de Pitom, aonde eles estão fazendo adivinhação. A adivinhação é completamente diferente da profecia. Enquanto que a profecia vem de Deus, do Espírito Santo de Deus e da palavra de Deus, a adivinhação é bruxaria, é controle, vem de Satanás. Porque Satanás, ele é um mentiroso, um enganador, e ele quer manter mesmo os filhos de Deus, porque há muitos filhos de Deus crentes, convertidos, sendo enganados, buscando essas falsas profecias, buscando o ocultismo. Quando a própria palavra de Deus diz que as coisas encobertas pertencem a Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio 29, 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então veja bem, quando a gente se afasta do que está na palavra, porque a Bíblia ela é mais do que suficiente para reger as nossas vidas e transformar a nossa vida e nos iluminar, nos arrancar das trevas para resplandecer, sobre a nossa mente, quebrar as fortalezas da mente, arrancar nosso coração de pedra e transformar nosso coração de pedra num coração de carne e quebrar todas as fortalezas da nossa mente. É somente a palavra. Eu pude ver isso na minha própria vida. Nós vamos buscar o oculto. E o oculto, quem é que está por trás do oculto? Quem está por trás do ocultismo, dessas falsas religiões, desses deuses falsos que o povo de Israel era teimoso nesse sentido e vinha a destruição, vinha a ira de Deus sobre o seu próprio povo? Satanás. Então veja bem, irmão, toda vez que a gente nos afastar da palavra de Deus e buscar o oculto, a conta chega, porque no mundo espiritual
existe a lei da semeadura. Você, irmão, você vai semear aquilo que você plantar. Não tem, irmão, como você plantar milho e colher feijão. Não tem como plantar feijão e colher arroz. Se você plantar, irmão, coisas ocultas na sua vida, falsas religiões, idolatrar santos do pau oco, você vai atrair a maldição para a sua vida. Não somente para a sua vida, mas como a própria palavra de Deus diz. Porque ele visita as iniquidades dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Um outro tipo de espírito que está nas Sagradas Escrituras, o espírito de mentira, o espírito de engano mentiroso, está em 1 Reis 22 a 24. O espírito que enganou o rei Acabe para que ele caísse em Gileade. Diz assim: E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E disse ele: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai, faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou e feriu a Micaias no queixo e disse: Porque onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaias: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaias e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Colocai este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaias: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. Veja bem, ele profetizava a verdade para o rei e ele se sentia ofendido. Então ele preferia ser enganado pela boca dos profetas a escutar a verdade que o profeta de Deus mandava falar. É assim que acontece em muitas igrejas hoje. As igrejas estão sendo enganadas por profetas falsos que falam mentira, e Deus, como forma de juízo, Deus permite, Deus deixa ali aquelas pessoas naquele engano a vida toda, até partirem para o inferno, né? E então veja o que ele fez com o profeta do Senhor. Ele pegou, encarcerou o homem e disse que ele ia ser sustentado somente com o pão da angústia e com água amarga. Só que foi o fim dele, né? Ele foi para a guerra contra os sírios e ele foi morto lá. E Deus permitiu, porque quando a gente não tem amor à verdade, quando a gente gosta do engano, quando a gente quer buscar o ocultismo, Deus deixa. Ele manda um espírito ali enganador. Ele manda um espírito que você quer consultar. Aquilo que você deseja no seu coração é aquilo que Deus manda. Então Deus permite que os espíritos malignos eles ajam na nossa vida de acordo com o que ele vê no nosso coração, de acordo com o que ele vê com o nosso querer, porque nós temos um livre arbítrio. Deus ele não nos força a nada. Quem nos escraviza, quem nos controla, quem nos mantém como cativos é Satanás. Deus não. Deus ele respeita o nosso direito de ir e vir, vamos dizer assim, o nosso livre arbítrio. Aí quando ele percebe que a gente quer aquele pão queimado, aquele pão tostado, ele nos dá esse pão. É isso que eles querem? Eu vou dar, vou mandar lá o espírito enganador. Eu vou mandar esse espírito da mentira que eles querem. Eu vou permitir que esse espírito haja na vida deles. E assim irmão, o mundo espiritual. É por isso que é a verdade quem liberta. Porque tudo que a gente faz no mundo real reflete o mundo espiritual. Só que as pessoas não acreditam.
esse espírito também está previsto em 2 Crônicas 18, 20 a 22. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Saí e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Um outro espírito previsto nas Sagradas Escrituras, no Velho Testamento, é um espírito perverso da distorção ou tontura. Está em Isaías 14. É um espírito maligno que Deus permitiu que agisse contra o Egito, fizesse com que o Egito ficasse dividido, né? Um pelejar contra o outro, cidade contra cidade, reino contra reino. Diz assim: Onde estão agora os teus sábios? Notifiquem-te agora, ou informem-te sobre o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos tornaram-se os príncipes de Zoar, enganados estão os príncipes de Norte. Eles fizeram errar o Egito, aqueles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio dele um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito. Você já viu, irmão, como é que um bêbado fica quando ele está caído, envolto ali naquele vômito? Ele não sabe que caminho, ele não sabe nem aonde ele está. Ele não sabe para onde ele vai, nem que caminho tomar, nem que direção tomar. Ele está ali perdido, enebriado. E esse espírito perverso, Deus permitiu sobre o Egito, e eles ficaram assim, digladiando um contra os outros, perdidos. E a Bíblia diz que naquele tempo os egípcios eram como mulheres e tremiam e temiam por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos. E então aquele espírito perverso fez com que eles fizessem divididos entre si, brigando entre si. E como o próprio Senhor Jesus disse que todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Isso está em Mateus 12, 25. Diz assim: Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Veja que o cego e mudo, ele não estava doente, ele não tinha doença. Ele tinha um espírito maligno ali de surdez e mudez. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Veja como funciona a cadeia de Satanás. Ele é o cabeça. Os principados e as potestades vêm abaixo de Satanás. Beelzebul é um principado das trevas. Depois eu vou fazer um vídeo explicando aqui quem é Beelzebul. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Mateus 12, 22 a 26. 22 a 28. Veja bem o que acontece hoje em dia. Isso acontece nas igrejas. Quando não há união, não há unidade, a casa enfraquece. Assim é dentro da nossa casa quando há rebelião, discórdia, contenda. Aquele espírito maligno ali, ele vai prevalecer até que as pessoas daquela casa peçam perdão a Deus e expulse aqueles espíritos malignos ali de contenda, bote para correr. Assim eu fiz na minha casa esses dias. Eu não entendia porque eu ainda estava tendo tantas contendas com a minha filha, mesmo eu lendo a palavra, louvando, fora do pecado, vivendo uma vida de santidade.
buscando em Deus. Por quê? Porque o espírito maligno que tem a regência ali dentro da sua casa, ele não quer sair. Você precisa expulsar. Então eu peguei um óleo, ungi ao Senhor, cobri, passei nas portas, nos umbrais das portas e falei para Satanás: Satanás, sai daqui de dentro da minha casa. Aqui você não tem lugar, eu não tenho mais nada com você. Eu não tenho nada com você aqui. Quem reina dentro da minha casa é o meu Senhor, meu Jesus Cristo. Foi-se o tempo que eu era sua escrava. Pode ir batendo e retirada. Ungi tudo e clamei o sangue de Jesus aqui dentro da minha casa, nas minhas portas, nos umbrais das minhas portas. E ele tem que sair, irmão, porque o sangue de Jesus é quem nos justifica e quem nos purifica. Ele não suporta quando você fala dos versículos da Bíblia sobre o sangue, porque muitas pessoas hoje vivem na ignorância, sofrendo, padecendo e não clama a Jesus por libertação, né? Então, mesmo crente na igreja, convertido, não sabe por que tem tanta discórdia dentro de casa, não sabe por que não tem vida abundante. Cadê a vida abundante que Jesus falou? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Cadê? Não tem. Mesmo na igreja, dando dízimo, fazendo tudo direitinho. Os filhos estão no mundo, as filhas na prostituição, o marido às vezes está até traindo, é uma brigalhada dentro de casa e a pessoa não consegue entender. O diabo que está ali, os demônios que estão ali. E veja que essa questão da unidade, da união, ela também se aplica à igreja. Como estão as igrejas hoje? Cada uma tem uma denominação, cada uma pensa de uma maneira, cada uma tem uma doutrina, sendo que a doutrina é a palavra de Deus. Jesus é o mesmo, ontem, hoje, para todo sempre. Como Paulo falou, vocês estão pregando doutrinas que não são o Cristo crucificado? Não existe, irmão, igreja batista, igreja presbiteriana, igreja maranata, igreja universal, igreja disso, igreja daquilo. A igreja é um corpo. Se Jesus é o cabeça, a igreja é um corpo. Quando a igreja se separa, se fragmenta, ela perde a força, porque é a união que faz a força. Se Jesus é o cabeça e a igreja são os membros, não existe um dedo tá separado para um lado, a perna para outro, senão esse corpo não anda. Assim é a igreja do Senhor, o corpo só anda se estiver em unidade, porque a mente de Jesus é uma só. Os pensamentos de Jesus para a sua igreja é um só. Então, quem a igreja deve seguir? O corpo. O corpo deve seguir o cabeça. O corpo não pode ir para um lado e um pé ir para outro, o braço ir para outro. Não. O corpo tem que andar junto com o cabeça. Então, assim, para que aconteça um reavivamento, o que tem que acontecer? As igrejas, as denominações precisam se unir. Se unir primeiramente, em buscar perdão, orar, interceder pelas nações, pelos povos, pelas cidades, expulsar esses principados das trevas que tem a regência ali, naqueles lugares. Você vai num bairro onde tem 4 igrejas ali, encurraladas, enquanto os bares ali, a fornicação, a prostituição, tá assim, na porta da igreja. E a igreja tá lá com meia dúzia de gatos pingados e aquele comércio todo ali de Satanás prosperando. E a igreja às vezes não tem o dinheiro nem para fazer uma reforma, não sobra dinheiro, não entra dinheiro, não tem frutos ali, as pessoas não se convertem. Às vezes as pessoas chegam na igreja, ficam um tempo, depois saem, porque aquela igreja está operando sem os dons do Espírito Santo. E esse irmão Derek Prince, ele diz que onde não há o Espírito Santo, ali não há igreja, porque veja bem, a igreja começou quando? A igreja começou lá em Pentecostes, quando aquelas 3.000 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo de Deus e ali houve um reavivamento, uma explosão de fé. Muitas vidas foram salvas, ganhas para o Senhor Jesus. E assim se formou a igreja. A igreja, ela precisa operar com os dons, com todos os dons do Espírito Santo de Deus. Não é um dom, são todos os dons. Então, onde há divisão, também há rebelião. E a rebelião
é como pecado de feitiçaria. Se a igreja está debaixo de rebelião, ela está debaixo do pecado de feitiçaria e ela precisa se arrepender para que o Espírito do Senhor volte, para que a glória do Senhor volte ali para o meio daquela igreja e ela comece a operar debaixo da unção do Espírito Santo e operar os milagres. Hoje em dia você vê as igrejas que estão lotadas por aí, você vê no YouTube, são aquelas igrejas onde o profeta está lá, ele sopra com o vento da boca dele e as pessoas caem. Ele fala uma palavra, as pessoas caem. A igreja está lotada, ou seja, um falso profeta entregando falsas profecias, operando milagres e maravilhas, porque a Bíblia diz que se acontecer nos finais dos tempos, e o povo deixando se enganar. Como o próprio Paulo disse, que nos finais do tempo a pessoa iria buscar algo que causasse coceira nos ouvidos dela. Ele diz assim: porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. 2 Timóteo 4:3. Um outro espírito também que está nas Escrituras está em Isaías 29:10. É um espírito profundo, de sono, profundo ou profundo sono. Esse tipo de espírito, ele também causa uma cegueira espiritual. Diz assim: tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai, bêbados estão, mas não de vinho. Andam cabaleando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Por isso toda a visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele dirá: não posso, porque está selado. A pessoa, ela não enxerga mais nada. Ela está assim, nem como escama, como Paulo estava. Ela está numa cegueira tão profunda, mas tão profunda, que mesmo ela lendo a palavra de Deus ali diante da verdade da palavra de Deus, ela não consegue enxergar o buraco que ela se encontra. E assim hoje você vê muita gente na igreja. Eu não estou falando nem mesmo das pessoas que estão no mundo, porque quando eu estava no mundo, eu estava mais tão cega, porque Satanás faz isso. Mas hoje, quando a verdade da palavra de Deus resplandeceu sobre a minha mente, tem dias que eu me pergunto assim: meu Deus, como eu podia estar tão cega? É assim, irmão, quando a gente está no mundo, a gente está numa cegueira tão grande. Mas, irmão, depois que a gente sai do mundo, que a gente aceita Jesus, que a gente conhece o que Ele fez por nós na cruz, que a gente começa a se alimentar da palavra dele, que a gente vê a palavra dele, a verdade da palavra dele, que a gente tem amor pela palavra dele e que a gente se vê ali na palavra dele, porque a palavra de Deus é um espelho, aquela cegueira, ela vai caindo, ela vai caindo, ela vai caindo. Agora eu te pergunto, irmão, como uma pessoa pode estar na igreja, convertida, ser crente, que Jesus não nos chamou para ser crente, Ele nos chamou para ser discípulos. Ele disse: ide fazei discípulos por todas as nações. Ele não nos chamou para ser crente. Essa palavra crente só tem na Bíblia 2 vezes. Ou seja, Jesus não nos chamou para ser crentes. Jesus nos chamou para ser discípulos. Como, irmão, que você pode estar tão cego, né? Você não enxerga nada. É um próprio julgamento de Deus. A Bíblia diz: como a gente não teve o amor à palavra, Deus, ele mandou ali um espírito de erro para que a gente permaneça ali no erro. E você vai partir assim, você vai acabar indo para o inferno se você não buscar a ajuda do Espírito Santo de Deus e se arrepender disso. Esse sono profundo, ele também age como uma forma de nos paralisar. Há pessoas que elas sentem sono o dia inteiro. Elas não conseguem fazer mais nada. Elas dormem, acordam e sentem sono. E aí vira uma bola de neve, porque a própria palavra de Deus diz que um abismo chama um outro abismo. Então esse espírito, ele também causa a cegueira. Veja o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. É o que você mais vê aí nas igrejas hoje.
e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Veja bem, a pessoa ela se deixa enganar, porque ela não tem o amor à verdade. Aí Deus envia a operação do erro. Eu acredito que seja através de um espírito maligno também. Aquele espírito maligno, ele age ali na sua vida para fazer você ficar ali no erro. Você sabe que você está no erro, mas você não consegue enxergar. Você lê a Bíblia, você lê os versículos da Bíblia e você não consegue enxergar que você está ali debaixo do julgamento de Deus numa operação do erro. Um outro espírito maligno que está no Antigo Testamento está em Isaías 61:3. É um espírito de angústia, fraqueza, desespero, que causa opressão e causa depressão. Diz assim: ao ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Algumas versões dizem abatido, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Veja que versículo forte e lindo. Aqui eu quero dar o testemunho desse irmão, Derek Prince. Ele já tinha mais ou menos uns 40 anos de ministério e ele sofria com um problema muito sério de depressão. Esse espírito de depressão, ele é um espírito familiar. Muitas vezes, alguém da família, aí seu pai, seu avô, tinha esse espírito. Portanto, ele passa de pai para filho, ele vai passando de geração para geração. Ele, no caso dele, ele disse que o pai dele tinha espírito de depressão. Muitas vezes o pai dele ficava 2, 3 dias sem falar, e então ele não conseguia entender, ele jejuava, ele lia a palavra. Uma vez ele chegou a jejuar por muitos dias e mesmo assim aquele espírito ali o oprimia. E ele sofria muito com depressão a ponto de, mesmo assim, ficar vários dias acamado. E então ele clamava a Jesus, né? Ele jejuava, ele lia a Bíblia, ele louvava, mas aquele espírito não o deixava ali. Porque o espírito maligno, irmão, se você não expulsá-lo em nome do Senhor Jesus, ele não vai sair. Então, teve um dia que ele estava lendo a Bíblia e ele chegou nesse versículo. Quando ele chegou nesse versículo, o Espírito Santo falou para ele: é isso aqui que você tem. É um espírito angustiado. Então, ele clamou o nome do Senhor Jesus e foi liberto. Lá em Romanos 10:13 diz que porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Claro que para isso, irmão, você precisa ter fé, porque sem fé dificilmente você vai agradar a Deus, né? É como a Bíblia diz. Então veja bem, se eu não me engano, eu li uma reportagem onde dizia que o Brasil está em 3º ou 2º lugar em depressão. Esse bairro aqui de Copacabana, onde eu moro, há um alto índice de suicídios. E o que explica isso, irmão? A predominância de uma regência aqui no lugar desse espírito de depressão. Por quê? Porque uma vez que você tirar, irmão, a sua vida, você já perdeu toda a sua esperança. Uma pessoa, quando ela chega ao ponto de tirar a própria vida, é porque Satanás já assim transmutou a mente dela de uma forma que ela já perdeu toda a esperança de viver. E então, e ainda mais que se a pessoa tirar a própria vida, ela perde a salvação, né? Ela vai direto para o lago do fogo do enxofre. E assim há muitas vidas precisando serem libertas com esse espírito de depressão. Eu não estou falando nem mesmo de opressão, porque a quantidade de gente que eu vejo aí oprimida por Satanás é muito grande.
E a quantidade de gente aí com depressão é muito maior ainda. Então, vidas estão padecendo na mão do maligno, estão sendo ceifadas, estão se matando porque não conhecem a verdade. Às vezes elas acham que é um problema físico, né? Elas buscam ajuda com psicólogos, psiquiatras, tomam remédio. Há uma depressão que ela é física, principalmente pelas faltas de hormônio. Se você escutar os vídeos do Dr. Laí Ribeiro, ele diz que essa parte da menopausa, ela causa muita depressão em mulheres, principalmente pela falta do hormônio da progesterona, a testosterona também é importante, o estradiol e alguns suplementos que você precisa tomar, como magnésio também é muito importante. E depois que você vai no médico, você é medicado e você repõe esses hormônios, se você não tem uma melhora, se você vive debaixo daquela opressão, pensando até mesmo em tirar a própria vida, é porque tem um espírito maligno ali, irmão. Você não vê. O espírito maligno, segundo o irmão Derek Prince, ele é como um homem com força, é inteligente, porque Satanás é inteligente. Satanás, ele é estrategista, assim, ele traça as estratégias e passa para esses espíritos malignos. E eles ficam ali do nosso lado, agindo na nossa mente, no nosso modus operandi, e a gente não vê. Então ele é como um homem. Você não vê, mas você sente. Você já reparou que quando uma pessoa ela morre, às vezes não demora muito tempo, a outra pessoa ali ela está com depressão, ela está depressiva, ela fica acamada e muito tempo depois ela não consegue nem mesmo se levantar. Às vezes isso acontece com um filho, com uma filha, porque os demônios eles passam, irmão. Eles passam de geração para geração. Muitas vezes o marido morre, logo em seguida a mulher fica acamada. Ela não consegue mais se levantar daquele luto, daquela dor. Ela fica ali, com aquele espírito depressivo. E dali ela só vai sucumbir e muitas vezes até morrer. Um outro espírito que eu acredito que também age na vida das pessoas, principalmente à noite, é o espírito da ansiedade. Eu, antes de me converter, quando dava assim por volta de 2:30 da manhã, 3 horas da manhã, eu era acordada. Eu sentia como se tivesse alguém ali do meu lado e eu sentia uma opressão tão grande que meu coração disparava e eu acordava assim com palpitações. E então com um sentimento assim muito ruim, como se tivesse alguém ali do meu lado. Então a partir daquele momento eu não dormia mais. Isso foi se arrastando por meses. Por volta desse horário eu já não dormia mais. E aí a minha situação foi ficando ainda pior, porque você sem dormir, você vai virando um monstro. Você não consegue mais render, você não consegue mais raciocinar. Você começa a ficar irado. Irmão, é como a palavra de Deus diz, um abismo chama outro abismo. Eu acredito assim que essa epidemia, não é mais uma epidemia, é uma pandemia de pessoas que sofrem com ansiedade, eu acredito assim que é um demônio da ansiedade, porque a própria palavra de Deus diz que não vos ansieis por nada. E depois que eu aceitei Jesus, que eu fui não só salva, mas liberta e curada, eu não tive mais esse problema. Agora eu durmo o sono dos justos, eu durmo como se eu fosse uma criança. Nos Salmos 91, 6, 10 diz assim, que não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Porque você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. E então eu pratiquei muito tempo yoga, já pedi perdão a Deus porque você atrai também vários demônios para a sua vida, porque eles cultuam um Deus negro. E a professora às vezes tinha dia que ela levava aquele Deus negro lá para colocar lá durante a aula. E eles diziam que durante esse horário da noite, de madrugada,
alguns espíritos de luz, não existe espírito de luz, né? O diabo ele se disfarça de espírito de luz. Eles rondam nesse horário da noite. E que ali você poderia acordar para fazer meditação, essas coisas todas do ocultismo. Yoga é ocultismo. Só que durante o meu aprendizado, eu aprendi com grandes homens de Deus que eles levantam de madrugada, mais ou menos nesse horário, para ajoelhar, orar, clamar. E que Deus responde essas orações tremendamente. Davi, ele era um homem que ele acordava no meio da madrugada para buscar o Senhor. Ele dizia, de madrugada te buscarei. E então, eu acredito que durante esse horário da noite, quando as pessoas sofrem esses surtos de falta de dormir, são os demônios ali agindo na vida delas e elas não sabem, coitadas, elas vão ficar assim, padecendo, dependendo de remédios. Esses remédios, eles são caríssimos, eles são para enriquecer a indústria farmacêutica, que já é rica. Esses remédios, eles são psicotrópicos, eles viciam e assim foi comigo. O médico, o psiquiatra tinha me passado 3 remédios. Eu falei, eu não vou tomar isso. Foi que eu estava buscando. E quem procura acha, né? Assim diz a palavra. Graças a Deus eu cheguei no Evangelho da salvação, né? É o Evangelho da cura, o Evangelho da libertação, o Evangelho da salvação. O Evangelho que tira a fenda dos nossos olhos. O Evangelho que tira a cegueira dos nossos olhos. O Evangelho que destapa os nossos ouvidos. O Evangelho que nos faz andar. O Evangelho que nos faz falar. O Evangelho que nos dá vida, que nos vivifica, nos transforma. Essa é a palavra de Deus. Um outro espírito também que está no Velho Testamento é o espírito de luxúria ou prostituição. Está em Oséias 4:12. Diz assim, o meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde. Porque o espírito da luxúria os engana e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Veja bem, o espírito da prostituição espiritual é quando você idolatra ídolos, porque a nossa adoração é somente ao único Deus verdadeiro, que é o nosso Senhor. A prostituição espiritual, ela é equiparada à prostituição sexual. E o que é a prostituição sexual? É somente aquelas prostitutas que se vendem por dinheiro? Não. A prostituição sexual, ela é a fornicação, qualquer tipo de sexo que fora do casamento, ela é uma prostituição. E então, essa prostituição sexual, qual é a consequência na vida de uma pessoa da prostituição sexual? Esse espírito, ele vai passando também de geração em geração. Você vê naquela casa ali, a mãe se prostitui, a filha também, as netas. Você vê naquela casa ali, as filhas não se casam. Eu vi isso dentro da minha casa, eram 6 homens, 6 mulheres. Alguns foram para o homossexualismo e das 6 mulheres, nenhuma se casaram. Todas tiveram filhos sem marido. Todas foram mães solteiras, ou seja, todas se prostituíram. Você vê isso assim, é muito nítido. E as pessoas dizem assim, mas o que será que há de errado? Porque são umas meninas tão bonitas, você vê as pessoas falando isso, são estudadas, têm conhecimento, não arrumam um marido que presta, não se casam. Por quê? Por causa da prostituição espiritual, que atrai a prostituição sexual, né? A promiscuidade. E assim também atrai o espírito também ali de adultério. Veja aqui, ó, vossas noras adulteram. Aí você vê aí mulher adulterando, marido adulterando. Às vezes até mesmo na igreja, a pessoa é convertida, entregou a vida para Jesus, mas aquele espírito ainda persegue ela ali. E Satanás, como ele é estrategista, ele vai jogar uma isca.
Ele vai jogar às vezes uma mulher muito bonita, como ele fez com Davi. Ele jogou a Batseba, Davi caiu. Como ele fez com Sansão, ele jogou aquela prostituta cultual lá, Dalila, para Sansão pecar, cair no pecado. Depois ela cortar o cabelo dele, enganá-lo. Satanás, ele é estrategista. Ele vai, a mulher está carente, o marido não dá mais atenção. Ele vai jogar um homem ali todo atencioso para ela. E esse espírito de fornicação, prostituição, luxúria, ele também age no sexo ali, na relação sexual. Você pode ver hoje em dia as pessoas, quantos maridos elas trocam, quantas mulheres eles trocam. Mas por que separou? Acabou o tesão, acabou o amor. Porque, irmão, o único leito matrimonial sagrado e protegido é o leito matrimonial do casamento. Quando a gente pratica a fornicação, aquele espírito ali maligno, ele causa um esfriamento no sexo, que o sexo no início é mil maravilhas, depois esfria de um jeito que viram duas geladeiras. E então o marido ou a mulher vai procurar na rua e tudo se repete, porque aquele espírito, ele está ali no leito, naquele leito, leito contaminado, né? Já o leito santo, protegido por Deus pelo casamento, as pessoas vivem uma vida sexual ativa até bem já de idade. Por quê? Porque tem uma proteção de Deus ali. Não há um espírito maligno. Hoje em dia você vê aí muitos homens já ainda novos, já com problemas de ereção, com problemas de mulher com frigidez, homem com problemas de ereção, homens com problemas de ejaculação. E um abismo chama outro abismo. A Bíblia diz isso, um abismo chama outro abismo. E aí essas pessoas, elas vão para onde? Elas vão para a masturbação. E aí elas atraem um outro espírito de masturbação ali. Para sair, vai ter que ser uma guerra muito grande. Tem muita gente hoje em dia que ela está com a mão assim, já entrevada. Ela já está com vários problemas de saúde. Se você vê os relatos das pessoas que estão se masturbando, é só trevas, elas estão cheias de problemas, elas já não dormem, elas fazem isso o dia inteiro, tem gente que faz isso o dia inteiro, não consegue mais trabalhar. O casamento já acabou, a mulher já largou, e então é um abismo que chama outro abismo. E o caminho qual é? Arrependimento, perdão, fazer batalha espiritual, expulsar esses demônios, jejumar e ler a palavra de Deus. Eu mesma fui uma pessoa que eu fazia masturbação. Eu tinha os produtos aqui, um negócio que eu comprei em loja de sex shop. E isso explica por que eu estava com um problema urinário, que eu não conseguia mais segurar meu xixi. Se eu pegasse um ônibus para o trabalho, eu tinha que descer, se me desse vontade de urinar, e entrar no primeiro boteco que aparecesse, porque eu não conseguia mais segurar o xixi. Eu não tinha mais problema, eu não tinha problema de saúde nenhum, porque eu já tinha ido em 3 médicos, ou seja, não era problema físico, poderia ser alguma coisa, um abscesso que tivesse ali comprimindo a minha bexiga, mas não era. E eu tenho absoluta certeza que era por causa da masturbação. E então, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, e realmente isso aí desapareceu. Eu não tenho mais nada, graças a Deus. Hoje a minha noite de sono é como assim, de uma criança. Sabe aquelas crianças recém-nascidas que dormem assim, que chega o peito levanta? É o meu sono. Eu acordo descansada e às vezes o Espírito Santo de Deus nos acorda por algum motivo, para a gente orar, para a gente falar com Deus. Quem me acorda agora é o Espírito Santo de Deus. Antes eu era acordada pelos demônios e agora quem me acorda é o Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Como é bom, Senhor, andar nos teus caminhos. E então, um outro espírito também está em Oséias 5:4. Diz assim: não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito das prostituições está no meio deles e não conhecem ao Senhor. E por último, outro espírito que está no Velho Testamento é o espírito imundo, de impureza. Está em Zacarias 13:2.
Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Esse espírito da impureza, ele age na vida das pessoas, faz com que as pessoas se prostituam, né, também, porque a impureza, essa impureza aí é a impureza espiritual, e há um também que age na impureza mesmo, na imundícia. Aí já é o outro espírito, não está aqui no Velho Testamento, mas você vê isso aí nitidamente. A pessoa, ela não limpa a casa, ela não toma banho, ela joga na rua o lixo. A porta da casa dela é cheia de lixo, ela não se incomoda com aquele lixo. E você vê esse espírito, essa regência desse espírito em toda a cidade. Eu vejo isso lá em Magé, onde eu tenho uma casinha. A cidade é cheia de lixo, aonde você vê é lixo, 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 lixo. Na casa das pessoas é a mesmíssima coisa. A casa das pessoas estão ali caindo, cheia de buraco, cheia de mofo. Muitas vezes elas são pedreiras, elas não conseguem pegar um pincel para pintar a própria casa. Tudo caindo aos pedaços, uma sujeira, ela não se incomoda. Eu cheguei na casa de uma vizinha, que ela vive assim nesse estado. Eu cheguei lá meio-dia, ela estava dormindo. É assim, eu não tive coragem nem mesmo de tomar um copo d'água lá. Tamanha era a sujeira. Só que a pessoa não percebe. E eu fico assim, meu Deus do céu, o que é isso? Deus me mostrou o espírito da sujeira. Na macumbaria, eles chamam o nome desse espírito de Maria Mulambo. Pois bem, irmão, se você está aí no meio da sujeira e você não se incomoda com isso, porque a sujeira traz sujeira, você está sendo dominado pela Maria Mulambo. Então, o que você tem que fazer? Bota essa Maria Mulambo para correr no nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, é isso. Eu vou fazer outra parte do ensino sobre os espíritos malignos no Novo Testamento. Eu espero grandemente em Deus que esse ensino possa abençoar a sua vida, porque é somente conhecendo a verdade que nós seremos libertos. Essa verdade é a verdade do mundo espiritual. Eu um dia estava padecendo na mão do maligno e a verdade de Deus me libertou. A mesma coisa vai acontecer com a sua vida, porque é conhecendo a verdade da palavra de Deus que nós seremos libertos. Quem é que liberta, irmão? Quem liberta é o Espírito Santo de Deus, que Jesus deixou aqui para nos salvar. Você clama o nome do Senhor Jesus, mas primeiro você precisa ter fé, primeiro você precisa sair do pecado, se arrepender, primeiro você precisa se arrepender principalmente do seu pecado de rebelião contra Deus, se arrepender verdadeiramente porque Deus vê o nosso coração, não importa o que você tenha feito. Você pode ser liberto, curado e salvo. Você vai ser salvo e você vai ser liberto e curado. Não importa o que você tenha feito. Se você quer a vida de abundância prometida por Jesus, o caminho é a libertação. Como ele disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Você acha que Deus quer que a gente fique aqui padecendo e sofrendo na mão do maligno? Não. A única coisa que ele quer é um coração contrito, um coração verdadeiramente arrependido. Então você se arrependendo aí dos seus pecados, aceitando o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, se arrependendo dos seus pecados, fechando as portas, porque os demônios eles só entram pelas portas abertas por nós mesmos, tirando aqueles demônios geracionais que vêm para nossas vidas por causa dos pecados dos antepassados. O que nós temos que fazer é expulsar. Eles vão sair, mas eles vão tentar voltar. Eles saem e eles voltam. Por mais que a gente já tenha fechado as portas. É uma batalha, mas vai chegar uma hora, no início vai ser bem complicado. Você vai passar por uma luta, porque eles não querem perder território, assim são os demônios. Eles não querem perder o território ali de dentro da sua casa, do seu corpo, muito menos os territórios das cidades, dos países que eles predominam. Eles agem ali no modus operandi das pessoas. Então,
Você vai clamar a Jesus e você vai expulsá-los em nome do Senhor Jesus, e eles vão ter que sair. Uma hora eles não vão mais poder voltar. Claro, quando você começar a fazer a obra do Senhor e você estiver gerando frutos, Satanás ele vai te atacar. O próprio, vários homens de Deus, o próprio Derek Prince, ele falou: no dia que você estiver fazendo uma obra para Deus, que você estiver gerando frutos, ou seja, ganhando almas para o reino, Satanás ele vai se levantar, ele vai te atacar. Ele já me atacou algumas vezes aqui de noite. E eu não sabia que era, mas agora eu já tenho, Deus já me deu o entendimento. Quando ele vier atacar você, você contra-ataca ele. Com jejum, oração. E ele não pode, irmão, tocar num fio de cabelo seu. É como a palavra de Deus diz. Não pode tocar no fio de cabelo do ungido do Senhor. Satanás, ele só toca na nossa carne, com enfermidades, tirando o nosso sono, botando depressão, botando ansiedade, nos tornando escravos, como a gente é. Na verdade, a gente é um escravo dele, porque a gente permite. A gente abre a porta. E aí Deus não tem o que fazer, irmão, porque Deus nos ama, mas ele é um juiz justo. O juiz justo, ele julga conforme os crimes das pessoas. Então o juiz justo, que é Deus, ele julga conforme os nossos pecados. Ele não pode, o diabo vai chegar lá nos acusando e ele não pode fazer nada, irmão. E nosso advogado fiel, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele também não pode fazer muita coisa. Ele é quem intercede por nós, ele é o sumo sacerdote, é quem nos defende. Mas se a gente está no pecado, está dando a base, está abrindo a porta para Satanás, é porque a gente gosta da companhia de Satanás, a gente gosta da companhia dos demônios. Não, irmão, é porque a gente é cego espiritualmente. Porque se a gente enxergasse com os olhos da palavra de Deus, a gente não dava vazão para Satanás, a gente não dava moral nenhuma para Satanás. Porque o pecado, irmão, ele é uma desgraceira. O pecado, ele é uma desgraceira, irmão, na nossa vida. Ele nos leva para o inferno. Então, se você quer vencer o pecado, primeiro tem que querer, né? Tem que querer, porque Deus não obriga ninguém. Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e você mas ele não obriga ninguém. É Satanás quem nos obriga. Então, irmão, eu te falo uma coisa. Hoje, pelo que eu já vivi, já aprendi. E já vi na minha própria vida, dentro da minha própria casa, na vida dos meus irmãos, na vida do meu pai, da minha mãe. Minha mãe morreu endemoniada. Minha mãe vivia endemoniada. Minha mãe vivia oprimida. Ela caía, ela espumava. Ou seja, ela tinha uma regência ali de Satanás. Ela não foi liberta, porque não tinha um homem de Deus ali para expulsar os demônios dela. Então, assim, você, irmão, você não vai viver nessa vida até o final, sendo oprimido por Satanás, se existe um caminho. Esse caminho é estreito, irmão, não é um caminho largo, mas é o caminho. Você vai passar por provas, você vai, mas Jesus, ele está do nosso lado, ele é a nossa rocha. Ele mesmo disse em sua palavra: eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Então é isso, irmão. Eu espero que esse ensino abra os seus olhos, arranque as escamas dos seus olhos, destape os seus ouvidos e que você possa vir fazer parte do rei mais que vencedor, do reino mais que vencedor. Só existe um reino vencedor. Esse reino é o reino do nosso Salvador Jesus Cristo, porque os dias de Satanás estão contados e ele sabe disso. Então, como ele sabe disso, ele está operando dentro da igreja do Senhor. Ele está com ódio, porque ele tem ódio de Jesus, ele tem ódio dos seres humanos e ele quer levar o maior número possível com ele. Então, você é quem escolhe, irmão. Qual dos dois reinos você quer fazer parte? Do reino vencedor ou do reino perdedor? É isso. Que Deus possa iluminar sua vida, te dar sabedoria, discernimento espiritual e que nós possamos vencer a corrida e alcançarmos o prêmio da boa aventurança, como disse Paulo. E saber e dizer: eu sei em quem tenho crido. É isso. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Graças a Deus.